Olá amigos, estamos começando mais um Bet Midrash, comentário da lição da Escola Sabatina da Bet Benediction. Estamos aqui hoje com o Gadi. Boa tarde a todos. Com o William Cardoso. Pode ser boa tarde, pode ser bom dia também, né? Pode ser de boa madrugada também. O importante é que é uma saudação, né? Bem, essa semana nós estamos comentando os capítulos 17 e 18 de Apocalipse, certo? Aparentemente o capítulo 17 e 18 fala sobre um tema muito cinematográfico, né? Dariam ótimos filmes, seriados e propostas de livro ou contos de ficção, né? Eu acho que esses capítulos finais do livro de Apocalipse dariam um filme melhor que Guerra Infinita, cara. 1000 vezes. Bom, eu penso às vezes que a sequência do que acontece em Apocalipse poderia dar um seriado assim como se fosse Game of Thrones às vezes. Ou então uma sequência de filmes como o Guerra nas Estrelas ou Jornada nas Estrelas, né? Que são praticamente intermináveis e as possibilidades são quase que infinitas, né? É porque tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Cheio de símbolos, né? Cheio de símbolos. Eu lembro uma vez, Rocha William, que nós estávamos comentando, eu não sei se tu vais lembrar disso, não sei se o Jonas também vai lembrar, mas que os seres humanos são curiosos, né, por essência, faz parte da intelectualidade humana, da psique humana, se interessar por coisas que são assim, que não são reveladas, que não são óbvias. Então, funciona como fetiche, né? Então, aquilo que é escondido nos desperta curiosidade e provoca o nosso interesse. Talvez o Apocalipse... Talvez não, para mim o Apocalipse tem todos esses elementos de despertar o fetichismo e a curiosidade das pessoas que já tiveram contato com o Apocalipse, né? Então, por isso que as pessoas ficam tão maravilhadas com aquilo que o Apocalipse apresenta. Especialmente com esse finalzinho do Apocalipse, né? Porque parece que agora todo aquele enredo que foi anunciado nos capítulos anteriores está chegando num final apoteótico, né? Bom, eu não sei se o pessoal que assiste, que acompanha a gente... acompanha filmes ou seriados de super-heróis, mas deve ter alguma familiaridade, eu imagino, com a sequência dos filmes da Marvel, dos Vingadores, etc. E aí esse ano nós estamos esperando que saia no cinema o último filme de uma sequência da Marvel, dos Vingadores, em que vai acontecer o desfecho de todas as histórias, né? São mais ou menos 10 anos de filmes que estão todos encadeados e vai culminar com esse filme agora que vai ser lançado esse ano. E parece... E que sempre vai ter outro, né? E sempre vai ter outro, exatamente. E parece, se a gente for mal comparando, né, guardadas as devidas proporções, obviamente, nós estamos agora chegando é como se fosse um antepenúltimo capítulo da história do Apocalipse, né? Então, é como se fosse uma ideia que o Apocalipse está se encaminhando para o final e aí daqui a pouco ele acaba, mas ele acaba teoricamente, né? Porque o Apocalipse, mas depois vem outras histórias. Sim. E eu queria fazer aqui uma introdução à lição propriamente dita, que no capítulo 16 nós temos ali no final do capítulo 16 um terremoto, é lançada a 7ª taça sobre a terra, existe um terremoto, trovões, saraivada, Babilônia destruída, e se encerra ali uma sequência. E logo em seguida vem o capítulo 17. Gosto de a gente entender a questão da estrutura, né, do livro e tal, de como que a gente chegou até aqui. Eu sempre faço isso, né, quase todas as lições. Então, pegando o teu link aí, no capítulo 16, João ele desvendou completamente a mensagem do rolo selado do Cordeiro, como a gente já falou. É no capítulo 16 que ele fecha aquilo que começou lá no capítulo 4 e 5, né? E agora então ele volta sobre 3 temas, na verdade, Jonas.
Então ele vai expandir 3 temas daquilo que já foi encerrado, de toda a história, né? Que acabou no capítulo 16. E esses 3 temas que ele já tinha introduzido antes são, primeiro, a queda da Babilônia, que é o que aparece no capítulo 16, né? A batalha final para destruir o mal, que também aparece ali na 7ª taça, e, por fim, a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém. Esses são os 3 temas que vão a partir do capítulo 17 até o capítulo 22, né? Que ele vai discorrer, ele vai expandir. E isso é bastante interessante, porque isso acontece, é um tipo de recurso, né, literário hebraico ou judaico da época, que é a questão desse retorno. Não é bem um flashback, mas é um backward, né? Ele volta para trás, né? Como a gente vê isso, por exemplo, no livro de Gênesis. Gênesis do capítulo 1, a gente tem toda a criação. Mas aí no Gênesis do capítulo 2, que até no passado foi um questionamento, que eram fontes literárias diferentes, porque o capítulo 2 de Gênesis é um relato diferente do capítulo 1, mas na verdade o que o escritor está fazendo? No capítulo 1 ele descreve toda a criação. No capítulo 2 ele retrocede, eu vou expandir um assunto, que é o assunto da criação do ser humano. Então ele expande sobre aquilo ali. E aí ele vai falar sobre a criação do homem, a criação da mulher e tal, e todo o processo ali. Então a mesma coisa que acontece aqui, ele falou toda a história. Agora ele volta, que eu vou voltar aqui num assunto que não ficou bem explicado, o que é importante se falar mais sobre ele, se expandir sobre ele, que é a questão da sexta taça. Então existe aí na interpretação comum que da 1ª até a 5ª taça e a 7ª taça também, elas são literais, exceto a 6ª taça, porque quando a gente lê ali, realmente é uma que não faz sentido ser literal, não atinge um povo, o povo como um todo, enfim. Então essa 6ª taça ela fica meio assim estranho, né? A inclusão dela ali, a explicação do que acontece. Então agora ele retoma esse assunto e ele expande através do capítulo 17 e 18, que é em relação, que é o que a 6ª taça ela menciona, que é a queda da Babilônia. Então cada um desses temas que eu mencionei aí, que é a queda da Babilônia, a batalha final para destruir o mal e a Nova Jerusalém, ele explora a vinda final do reino de Deus, mas agora de um ângulo diferente, que João vai mostrando em cada um, dentro dessa sequência de capítulos, que é do 17 ao 22. E Apocalipse 17, então, inicia com uma mensagem de um dos anjos que tinha as 7 taças, que é mencionado lá. E isso é importante, porque esse é o link que a gente tem do capítulo 17 linkado com o capítulo 16. E é um anjo que tinha uma das 7 taças. Então significa que é um dos 7 anjos que tinha uma taça. E por que não o anjo da 6ª taça? E aí eu vou pegar aqui o que a gente estava falando nos bastidores, que eu não tinha pensado nisso, mas gostei do que o Gad colocou, que é a questão do... Toda vez que o João Paulinho fala isso, né? E toda vez que a gente tem a sexta coisa, né? O 6º item. O 6º item. No 6º selo, abriu um interlúdio para falar sobre os 144 mil. Né? A 6ª trombeta, o interlúdio se abre de novo. E aí agora nós temos outra sequência, a última sequência de 7, que é as 7 taças. E no 6º, abre agora um interlúdio de novo. Uma ideia para falar sobre ele, que é a Babilônia. O que acontece lá, né? Os rios que são secados e a cidade que está sobre esses rios. E é assim que começa, a mulher em cima das águas. Então essa ideia está linkada. Então, ou seja, este capítulo está ligado então com o capítulo 16 e por isso o capítulo 17 é na verdade uma continuação, o tipo de um zoom sobre a 6ª taça, que é a única taça que não é uma praga e também não é literal. Nessa interpretação. Que não existe um castigo propriamente. Exatamente. Tipo um terremoto, sangue, como é. O único castigo seria o secamento das águas, mas isso não é uma coisa que envolve a humanidade como um todo, né? Parece que envolve somente a Babilônia ali, né? A mulher, a meretriz, né?
então, que é uma instituição em si, né, um poder. Então, nessa visão, então, agora de capítulo 17, João, ele mistura várias palavras e imagens de passagens do Tanar sobre a queda da antiga Babilônia, também sobre a queda de Tiro e sobre a queda de Edom. Ou seja, o mundo do tempo do fim é formado por uma humanidade em plena rebelião contra Deus, como aqueles reinos antigos que estavam em plena rebelião contra Deus. Agora, então, ele expande sobre isso aí. E isso também não é limitado, não é uma coisa limitada ao passado ou ao futuro, a ideia do que ele está mencionando aqui, mas é o quadro da condição humana de toda a história, porque a humanidade ela foi, ela é e ela será, e, na verdade ela será e sempre continuará a ser desse jeito, a menos que alguém intervenha. No caso, alguém de bem supremo, né, possa intervir e erradicar essa contínua multiplicação do mal no mundo, que é o que está sendo mencionado desde o começo de Apocalipse. O desenvolvimento do mal, a ampliação do mal, o quanto que o mal tem poder sobre os filhos de Deus, sobre o mundo em si. E agora, então, a ideia sempre foi assim, desde a entrada do pecado. Assim é também hoje, e assim será. E assim sempre continuará sendo, exceto se alguém de bem supremo erradicar isso, parar isso. E aí então que é o que aparece no capítulo 17. Aquele que vem acabar com esse problema definitivamente. Então, esse Deus que é o Criador de tudo, o único que pode ter controle de tudo o que há, não tomar uma atitude, nós também sucumbiremos por nossa própria conta. E sem esperança de que nada aconteça se nós sucumbirmos, né, por nós mesmos. E é por isso que o Criador então ele intervém, porque ele não quer que esse seja o nosso destino. Então o Apocalipse 17 é a visão sobre o fim dos poderes que multiplicam o mal e conduzem todos e tudo a rebelar-se contra o Criador. Aquele que um dia reinou por usurpação, agora em Apocalipse 17 chegou ao seu fim. Como diz o ditado, né? Um dia da caça, outro dia é do caçador. E agora é a vez do caçador, né? Que é o que acontece no capítulo 17. Nesse momento é o momento da vingança do povo de Deus. Né? Deus vinga o seu povo. Interessante que agora, falando sobre o capítulo 17, ele traz muitas figuras, muitos personagens que algumas pessoas têm dificuldade para representá-los, o que eles significam. Né? Qual o significado dos personagens que estão em Apocalipse 17? Temos uma besta, temos uma meretriz, temos as cabeças, os chifres, 7 reis e um 8º rei. Então, eu tenho uma pergunta que pode sair do teu script, Rocha. Uhum. Eu vi esse comentário do Khan, ele não diz explicitamente. E também o John Paulin, o Ranko Stefanovic, que é o autor da lição, ele também não diz explicitamente. Mas é uma interpretação que parece que está subliminar e assim, às vezes, pelo menos quando a gente chega no sexto dia, né, na quinta ou na sexta-feira, na lição de adultos, parece que isso fica meio que óbvio, mas não é dito assim abertamente. A mulher em Apocalipse 12, que relação que ela tem com a mulher de Apocalipse 17? Elas são a mesma pessoa? Elas são a mesma mulher? Poxa, elas são mulheres diferentes? Isso é como é que se diz? Eu não queria que fosse uma pergunta capciosa. capciosa. Capciosa, né? Mas isso aí é difícil responder, porque sim, são interpretações, né? Mas existem interpretações que dizem que sim, que conseguem enxergar. O do Khan é um deles, né? Que vê, acho que o Dornelles também, se não me engano. Stefanovic também. Também é. Então, que vê sim, a mulher ela fugiu para o deserto, né? E aí o que acontece? Aí o dragão ficou ali, né, nas águas, esperando para tomar alguma atitude, só que aí ele manda as bestas. E aí as bestas é como se na história, como se fosse uma história, né? Então as bestas corromperam a mulher e ela então se tornou uma prostituta, né? Porque através da corrupção dela, ela se profana com outros deuses. É igual a Jerusalém, né? Jerusalém é chamado de prostituta, né? Prostituta. Inclusive, agora o livro de Jeremias que fala, né? Jeremias, né? E aí, e tem o livro de Oséias, né? Que compara Israel, não só Jerusalém,
mas Israel como uma prostituta, porque se perverteu com outros deuses, né? Adorou os Baalims, né? Então são esses outros deuses. Então, seria parecida essa ideia. Então nós temos lá a mulher pura, e aí ela deu à luz, tal, o filho dela foi arrebatado, aí o dragão vai atrás dela, levado para o deserto, o dragão vai atrás dela, através de bestas, que aí corrompem ela, e só sobrou quem, afinal de contas? Os remanescentes dela, né? Só sobram os remanescentes. E ela em si, ela some da história, ela aparece então no capítulo 17 como agora uma prostituta, que ela foi pervertida, e ela se aliou de tal forma com a besta que agora ela domina a besta, né? Ela está em cima da besta, né? Não sei se posso colocar dessa forma, como se fosse um controle da besta, mas ela está ali numa posição de influência, né, sobre a besta, né? Até porque a mulher agora ela tem a ver com a questão, né? Ela é bem aparece aqui bem a metáfora, né? Paralelo, quer dizer, com a Jezabel, né? A palavra dizer que ela é consumida e tal, a questão das joias dela, e a Jezabel ela era uma mulher de autoridade, né? Que influenciava sobre a besta, que era Acabe, né? Que representa. Então, a Jezabel era uma sacerdotisa. Sim. Ou seja, uma líder religiosa. E a meretriz aqui tem a ver com isso, porque ela também tem uma diadema e ela tem uma inscrição, né, na testa, muito parecido com Kadosh Ladonai, que era santidade ao Senhor, a inscrição na mitra sacerdotal, né, na diadema sacerdotal que ficava sobre a mitra, né? Então, muito parecida essa relação, né, do sacerdote com aqui essa meretriz sacerdotisa, né? Uma prostituta cultual. É como se fosse uma antítese, né? É como se fosse, não, é uma antítese. E tu vê que é descrito sobre as roupas dela, e quando a gente vai aqui no Êxodo, por exemplo, né, falando da descrição da roupa sacerdotal, também tinha a questão do escarlate, não bem esse termo é utilizado, mas tinha a questão do azul, da púrpura, né, o nome púrpura, né, o púrpura, o carmesim, né? Então é muito parecido aqui as ideias das roupas. Ela também tem uma roupa, né? É só um detalhe, só curiosidade, que em relação a essa roupa, porque a palavra escarlate, essa mesma palavra, que eu nem lembro agora o nome em grego, que aparece aqui para descrever a meretriz, ela também aparece para descrever Yeshua, porque Yeshua foi colocado sobre ele um manto escarlate na crucifixão, né? Então, não sei se pode fazer essa relação, Yeshua usou um manto nesse mesmo termo, né, escarlate, e agora a meretriz também usa escarlate, parecendo-se com ele, mas não é, entendeu? A posição dele, e o sacerdote, enfim. Interessante. Mas sim, deixa eu só colocar aqui um ponto interessante aqui para nós e para os ouvintes, assim, a gente só entender como é que é estruturado o livro de Apocalipse. Quem leu o livro de Apocalipse, o capítulo 17 de Apocalipse, quem leu o capítulo 17 de Apocalipse consegue talvez perceber isso, que o capítulo 17 ele é dividido em 3 partes bem distintas. A primeira parte, que é a mensagem do anjo, a segunda parte, que é a visão que o anjo dá a João, e a terceira parte, bem típico até do que acontece em Daniel 9, que é a explicação da visão. Então a gente tem essas 3 partes. Então, por exemplo, a mensagem, que é os versos 1 e 2, a visão, que é os versos 3 a 6, e a explicação, que é a maior parte, que é dos versos 7 até o 18. Então essa é a estrutura. É interessante a gente ver isso, né? Destacar isso na nossa mente para a gente entender bem o que está acontecendo. E aí a gente tem que entender os símbolos, né, que aparecem aí. Primeiro, a mensagem é a mensagem da meretriz sobre as águas. O julgamento, na verdade, né? O julgamento da meretriz sobre as águas. Esse é o ponto importante. Lembra que o julgamento a gente começou desde lá do capítulo 11, versículo 19. O julgamento que já estava acontecendo. E agora é o fechamento desse julgamento. Aí, a segunda parte, que aí vem então a visão, que ele vê uma mulher, ele descrever todos os detalhes da mulher, os nomes, mãe de muitas meretrizes,
A mulher também, as joias que ela usa, a roupa que a gente acabou de falar, ela está sobre uma besta. Ela está no deserto também, está sobre uma besta. E essa besta com as mesmas descrições da besta do mar, que emerge do mar em Apocalipse 13, 10 chifres, ela é escarlate, que é parecido com o dragão, né, do capítulo 12. Também ela tem 7 cabeças e tem aí nomes de blasfêmias também. Mas basicamente é isso, bem. Então, eu queria comentar aqui, de repente você pode expandir esse comentário, porque em Apocalipse 16, só um pouquinho, Apocalipse 16, verso 13, diz assim: eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, ou seja, a trindade que faz oposição à trindade que nós consideramos como verdadeira, né? Então, existe uma trindade verdadeira e uma contrafação da trindade verdadeira. Sim. Então, da boca dessa trindade falsa saíram os espíritos. É a descrição de uma parte do que acontece na sexta praga, né? Então diz assim, seguindo: eles são os espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí, mais lá na frente, no capítulo 17, diz que essa mulher, né, do capítulo 17, está sentada sobre uma besta, que nós entendemos, né, que o animal ele tem um caráter político na profecia. Em outras palavras, esses 3 espíritos imundos do capítulo, que é descrito no capítulo 16, são a mesma coisa da mulher do capítulo 17. Bom, eu não sei se é uma interpretação que você compartilha, né? Então, mas eu não entendi. Então, os 3 espíritos imundos, eu não entendi qual é a relação deles com o capítulo 17. Então, os 3 espíritos imundos saem ao encontro dos reis da terra, certo? E no capítulo 17, a meretriz está assentada sobre os reis da terra. Entendi. Entende? Então, os 3 espíritos imundos, que é uma interpretação, inclusive, que é descrita na semana anterior, na lição que nós discutimos as pragas, né? Sim. Então, os espíritos imundos são responsáveis pelo catolicismo romano, pelo espiritismo, paganismo e pelo protestantismo corrupto, né? Apostatado. Exato. Então, se você prestar atenção, é uma representação de todas as religiosidades que existem na Terra, né? Eu entendo, é isso mesmo. Essa é uma interpretação, né? Mas assim, é isso que dá a entender, até quando a gente estudar ali, chegar na besta, o que é a besta, eu queria até mencionar isso depois, que é uma visão, embora ela tenha um paralelo com o Apocalipse 13, mas tem um outro detalhe aqui sobre quem é essa besta. Mas de fato tem a ver com isso, que é a incorporação de todas as enganações, né, de todas as contrafações que existem na Terra, religiosas e de outras formas também. Mas agora a gente tem a grande propaganda satânica desde o princípio, o slogan satânico, né, desde o princípio, é a imortalidade da alma. Sereis como Deus, né? Não morrereis, sereis como Deus. Esse é o primeiro, é a maior contrafação. O segundo engano satânico, e que ele continua até hoje, né? É a questão de uma falsa verdade, que é a questão de uma anti-Torá. Tudo aquilo que é Torá, pelo menos a parte mais importante da Torá, que a gente vai ter os mandamentos, os 10 mandamentos, a gente já falou sobre isso, a gente já viu lá a Arca do Testemunho, né, que é aberta. Então é a questão de contrafazer esses mandamentos, especialmente a primeira tábua, que tem a ver com Deus, como a gente já mencionou também, que a besta ela vai destruindo um por um. E em especial o mandamento que mais tem a ver com a ideia do Criador, que é a questão do Shabat. E assim a gente tem a questão, né, do protestantismo apostatado, que em si ele perpetua, ele propaga, né, uma verdade
que a gente entende que não é da Torá, porque não, a Torá é a dispensação da lei, e a gente vive na dispensação da graça, enfim. E aí a terceira, que é a questão de usurpar o lugar de Deus, né? Que é se colocar no lugar de Deus através do sistema, né, católico romano que usurpa o lugar de Deus, como aceita a perdão de pecados, enfim, essas coisas. E esses são a ideia dos espíritos que serve para enganar o povo do fim dos tempos, mas de fato é isso mesmo. Essa é a interpretação comum, né? Bíblica, né? Pelo menos mais então, possível. É uma inquietação que eu tenho há muito tempo, e você agora acabou sanando. Nós, com frequência, compreendemos que a história da humanidade está muito voltada, né, para o mundo ocidental, mas para o mundo oriental é outra coisa, né? Então é muito comum a gente perceber que no mundo oriental o monoteísmo é mais difundido, etc. Mas no mundo no mundo ocidental, que é onde nós estamos, né? Mas no mundo oriental não existe essa ideia monoteísta, etc. Então, mas impera os conceitos a respeito do espiritismo, né? A imortalidade da alma, por exemplo. Que praticamente, eu acho que Buda seria o principal que disseminou quase todos os tipos de culto, de religiões orientais, né? Começa com Buda, talvez. É anterior. O budismo vem de algumas ramificações do hinduísmo. O hinduísmo é mais antigo ainda. Ele era hindu também, né? Exato. Essa ideia de imortalidade. Mas eu digo assim, pelo fato de sim, mas eu digo assim porque a Índia está deslocada, assim, vamos supor, da China e do Japão, e que é para onde vai assim através de Buda, né? É passada essa mensagem hinduísta para as outras localidades, para essas outras localidades, aonde hoje são as principais religiões, né? Hinduísmo, taoísmo, eu acho, né? E o budismo, né? E sim, o que mais assim elas têm em comum é a questão da migração de almas, né? Sim. E a imortalidade, né? Bom, mas enfim, aí como é que a gente tem que definir a questão do que são esses símbolos, né? Isso. O que significa? Certo. O anjo lhe dá uma interpretação, mas que para algumas pessoas não ajuda muito. Verdade. Sabe que eu estava em casa e estava pensando assim, cara, como eu queria que João estivesse aqui. Porque é um capítulo difícil de a gente entender. Acho que todo mundo que lê ali... É o mais polêmico? Bom, sabe que tem um autor chamado F.F. Bruce, e ele fala que o espinho... o espinho aí na carne, sei lá, o espinho da interpretação da Bíblia no Novo Testamento é a questão da data da crucificação de Yeshua. Qual foi a data de fato que é diferente nos evangelhos, né? Entre os sinóticos e o evangelho de João. Mas só que isso não importa pra gente, porque Yeshua já morreu e já... A obra que ele precisava fazer... Sim, já está feita. Agora, o Apocalipse 17, que aí no caso o Eckhard Miller, por exemplo, ele fala que este é o capítulo, né? A passagem mais difícil do Novo Testamento. Na visão dele já é o capítulo 17. E eu concordo com ele, porque esse é um capítulo que é muito complicado e existem inúmeras interpretações. Então eu estava pensando, nossa, rapaz, se a gente pudesse ter João aqui conosco. João, o que tu entendeu? O que foi para ti? O que tu entendeste que essas visões? Quem sabe dá uma luz aí pra gente. O que seria isso? O que seria o mais próximo, né? Mesmo que para ele não tenha se cumprido, estaria para se cumprir, mas ele podia nos ajudar. Mas vamos lá. A meretriz. Quem é a meretriz aí? Primeiramente, que meretriz aqui é uma mulher, né? Então a gente tem aquela questão que a gente até já viu no capítulo 12. Uma mulher é uma metáfora, a gente já falou agora há pouco, do relacionamento de Deus com o homem. A gente tem isso, por exemplo, no livro de Cantares. O Salomão como uma figura de Deus e a Sulamita lá como uma figura de Israel. Então é uma declaração de amor, né, de Deus para Israel. Isso aparece dentro da liturgia do Shabat na sinagoga, enfim, do Kabbalat Shabat. Mas a gente tem uma mulher que não é qualquer mulher, ela é uma mulher adúltera, que ela é uma meretriz, né, uma prostituta. E isso nos faz lembrar Oséias, que também é a questão do relacionamento de Deus com a sua esposa, né, que adultera, que é Israel, que é o povo de Israel. E a questão da antítese, né,
que tu falaste aí, da Apocalipse 12, essa aqui seria uma mulher que é uma antítese daquela anterior, né? E a figura de Jezabel também, que é lembrada essa mulher, pelos termos ali, ser uma meretriz, ser uma sacerdotisa, as joias, e ela é devorada no final, né? Igual a Jezabel foi por cães. A questão da roupa de um sacerdote, que aparece aqui, utilizar essas menções, né? O título na testa, e a questão do nome dela, que é Babilônia. Isso é importante, porque Babilônia a gente tem que ter em mente pelo menos dois capítulos da Bíblia. Gênesis capítulo 11, que é o primeiro que vai falar. Lembra, só um detalhe, Babilônia é um termo grego, porque o nome em hebraico é Bavel. E aí tu vês o seguinte, no capítulo 11 de Gênesis aparece Babel, mas já no capítulo 1 de Daniel aparece o nome Babilônia, em português na tradução. Mas em hebraico, no capítulo 11 de Gênesis, é Bavel, em hebraico. No capítulo 1 de Daniel, é Bavel. E toda vez que menciona Babilônia, Babel, é sempre Bavel, porque esse é o nome. Então, ou seja, a Babilônia, ou a Babel do capítulo 11, é a mesma Babilônia do capítulo 1 de Daniel. E a Babilônia do capítulo 1 de Daniel é a mesma Babel do capítulo 11 de Gênesis. Entende? É a mesma coisa. Só porque alguém pode pensar, mas Babel e Babilônia, embora os termos são semelhantes, mas tem a ver com a mesma coisa? Mas sim, tem. É porque um é um nome grego, como se fosse uma transliteração do grego, né? E o outro é um nome hebraico mesmo, né? A transliteração direta do hebraico, Babel. E o que significa Babel? É uma boa pergunta, né? Porque Babel, para o hebraico, tem a ver com... É como se fosse assim, existem palavras que soam na nossa língua parecido, mas não tem nada a ver com o que significa na nossa língua, né? É tipo um falso cognato. Falso cognato. Eu até não tenho nenhum aqui para lembrar de inglês, por exemplo, né? Tipo push, da ideia de puxar, né? Mas na verdade é o contrário, né? Empurrar, né? Então é um falso cognato, porque para nós o som é parecido. Em hebraico acontece isso. Bavel não é um termo hebraico, porque na Babilônia, né, eles falavam acadiano ou aramaico, o acadiano em si, né, o sumério também, mas não é um nome hebraico. Mas em hebraico, Bavel tem a ver com o verbo bavalo, né, que significa confundir. Então, Bavel, aí por isso, né, que aparece em Gênesis 11 como a cidade da confusão, né? Tem a musiquinha, né? Grande confusão. Porque a ideia da confusão das línguas e também da confusão que era o próprio lugar, né? Confundindo a verdade. Mas de acordo com... Acho que é Flávio Josefo que fala isso. Não me lembro agora se é. Mas acho que é Flávio Josefo que fala que na visão babilônica, ou na visão da língua babilônica, Babel, ou Babel, né? Seria o nome da cidade, tem a ver com Bab, que significa porta, e El, Deus, né? Então seria o portal de Deus, portal dos céus, né? Portal de Deus, dos deuses. E aí tem a ver com aquela ideia da torre, né? A torre que foi construída, que era tipo um portal para os deuses, né? No caso, né? Esse tipo de torre, que era uma torre na forma de um zigurate, o último patamar da torre é onde se encontrava com os deuses, sem contar também que, como o zigurate é uma montanha artificial, então a ponta, o topo da montanha é onde se encontra com os deuses, né? Sempre foi, né? O próprio Hammurabi recebeu também dos deuses, né, na montanha, Moisés recebe na montanha, Yeshua sobe na montanha, entrega a lei, enfim, a ideia, o topo da montanha tem a ver com o encontro com a divindade. Quem subirá ao monte do Senhor? Sempre, ou seja, as divindades se encontram sobre as montanhas, né? Monte Olimpo. O Monte Olimpo, perfeito, exatamente. Então a ideia da montanha tem a ver com o encontro com os deuses, né? Ou com Deus, né? O profeta, só um parênteses, né? Jeremias é um trecho que ele cita essa semana. Acho que Jeremias, começo do capítulo 3 de Jeremias, diz que o povo de Israel, como uma mulher, se corrompeu e adulterou nos altos, nos lugares altos. Sim, né? Porque era onde se cultuava, sempre no alto, sempre na montanha, no topo da montanha. Adulterou com madeira e com pedra, que é uma representação dos ídolos, né? Sim. Então,
essa descrição que acontece quando se fala sobre Babel, então Babilônia e Babel seria a mesma coisa, também tem o mesmo significado, né? Sim. É uma confusão a respeito de adoração e a questão dessa usurpação do que Deus é, né? da pessoa de Deus, porque ela é a porta dos céus, a porta para Deus, sendo que Deus disse que Ele nunca mais traria um dilúvio novamente. Eles vão lá e constroem uma montanha para se refugiar, exatamente. Tipo, Deus falou uma coisa, mas nós vamos fazer o que a gente acha que é o melhor. Então essa é a ideia, mas é exatamente isso que acontece em Gênesis capítulo 11, que a gente tem que ter a ideia, o que representa a Babilônia na Bíblia. Então, que é a usurpação da posição de Deus, representa a ideia de um reino universal, que quer unificar todos, que quer tornar algo assim, uniforme, sendo que Deus disse para as pessoas se espalharem e não para que elas se reunissem. Foi isso que ele fez através das línguas, inclusive, né, da confusão. A questão também da Babilônia lembra uma afronta, como eu disse, nós sabemos o que é melhor para nós, e a afronta também, porque é mencionado lá em Gênesis 11, que vamos fazer um nome para nós, né? Então vamos fazer um nome. A questão, ou seja, o poder está nas nossas mãos e não é em Deus. E Daniel 1, que menciona também de novo o poder da Babilônia em relação porque a Babilônia, diferente do Egito, o povo de Israel foi para o Egito e se tornou escravo. A Babilônia não. Ela vai até Israel e pega os israelitas e leva para a Babilônia e torna eles então escravos. Eles eram livres e foram tirados da sua terra, arrancados da sua terra e levados para ser escravos. Então esse é um detalhe importante. E ele rapta não apenas o povo, mas o santuário, porque Daniel começa mencionando que os utensílios do santuário foram levados para a Babilônia. E também a Babilônia ela desfaz a cidade de Deus, porque ela destrói Jerusalém, né? E por fim, que é outro detalhe relacionado à Babilônia, é a questão do falso ensino. Daniel tinha uma alimentação, mas foi imposto para ele outro tipo de alimentação. Daniel tinha um nome, mas foi trocado o nome dele. Daniel tinha uma educação, mas foi imposta a ele uma nova educação. Então a Babilônia ela acha que ela tem algo melhor do que aquilo que Deus nos oferece. A alimentação, o nome que nós temos que representa o nosso caráter, que representa a nossa história, e também a nossa educação, que é o ensino que vem da Torá. Os judeus aprendiam, né, através lá da escola dos profetas, na escola de Samuel, diz que eles estudavam a Torá, estudavam poesia, música e estudavam a natureza. Então essa é a educação deles. Mas a Babilônia vem, não, a gente tem algo melhor para ensinar para vocês. A nossa filosofia, os nossos deuses são melhores. A nossa ideia, a nossa língua, né? Lembra que Daniel escreve até em aramaico. A nossa língua é a melhor. Enfim, então eles... Especialmente a astrologia. Surge de lá. A matemática também, né? Muitas coisas matemáticas surgem da Babilônia. Essa numeração do tempo que nós temos, dividido em 60, né? Múltiplos de 6, de 12, na verdade, são babilônicos e são sumérios também, né? Que eles tinham essa contagem. Muita coisa. A trigonometria, 360, né? Também múltiplo aí de 12. E também tudo babilônico, de 6 também, babilônico. Então essa é a ideia. Então a mulher, ela também é um símbolo humano, né? Mulher. E quando a gente vai para Daniel, a gente vê toda vez que é mencionado a questão de um símbolo humano, tem figuras humanas, representa poderes religiosos, o relacionamento Deus-homem. Logo então a mulher aqui é símbolo do lugar e do povo infiel. É o anti-Israel, é o contrário, que segue e propaga uma falsa religião. É uma anti-sinagoga, uma anti-igreja, o anti-Israel. Lembrando que também ela é mãe de muitas filhas. Então significa que a Babilônia não representa uma única religião, mas representa todo um corpo de religiões, de múltiplas religiões que propagam uma verdade falsa, né? Uma verdade que parece verdade, mas é falsa. Então ela representa todas as religiões falsas dentro das suas multiplicidades. E só para a gente ter uma ideia, né? Só no mundo cristão, eu lembro que uma vez eu li isso faz muito tempo, nem sei se já aumentou, né? Mas tinha em média de 35 mil igrejas cristãs
diferentes no Ocidente, obviamente. Aí fora as múltiplas religiões orientais e o islamismo também, e as suas variações. E então você vê que essa falsidade que existe nessas multiplicidade de religiões. Qual é a igreja certa? Essa é a grande pergunta, né? A igreja certa a gente encontra através do estudo da Bíblia. É a Bíblia, né, que nos ensina. Não são pastores, não são padres, não são sheiks, sei lá, são rabinos. É a Torá, que é nosso padrão, né? É ela que é a verdade. E a gente tem que buscar por nós mesmos e encontrar uma igreja ou uma instituição, né, uma sinagoga, que seja, que fale o que é a verdade, né? que é, de fato, estar em conformidade com o que as Escrituras nos orientam. Esse é o primeiro símbolo. Aí o segundo símbolo, que é o mais complexo, é a besta. Porque dentro da história ali da explicação que o anjo faz, que é a última parte da mensagem, é a explicação, tu vês que ele fala assim, ó, ele começa falando da besta e depois ele fala da mulher. E o capítulo começa falando da mulher e depois fala da besta. Então é como se a gente tivesse, lembra do quiasma, né? Uhum. Então a gente tem mulher, besta e termina com mulher, o capítulo. Ou seja, o centro de tudo, o foco de tudo ali, o cerne, está na besta, que é o meio ali, né? E especialmente aqueles reis lá que aparecem, né? Então, que é o desfecho final da história ali. Então a besta, primeiramente a besta ela é muito semelhante à besta de Apocalipse 13. Então a gente tem a mulher que é semelhante à mulher de Apocalipse 12 e a besta que é semelhante à besta que surge do mar de Apocalipse 13. E ela tem as mesmas características, 7 cabeças, 10 chifres, e ela tem blasfêmias, a questão do escarlate que lembra o dragão, que era vermelho, embora não é a mesma palavra, mas a cor é semelhante, né? A ideia da cor é semelhante. E Apocalipse 13, quem é a besta lá? Recapitulando, a besta é um poder religioso controlado pelo dragão. Lembra que a gente viu isso, quem é semelhante à besta é a grande pergunta, né? Igual a questão do Miguel, uma contrafação. Agora, no entanto, a gente tem um detalhe diferente aqui, que é essa besta, e aí que começam as múltiplas interpretações que a gente tem, infinitas aqui, quase não são infinitas, mas são muitas interpretações. Então, a besta, ela parece ser o próprio Satã, Ha-Satã, aqui no Apocalipse 17. Então ele é o próprio Satã que controla tudo, não apenas a política, mas os poderes políticos, mas também a religião. É como se, lembra aquele filme Avatar? Aí no filme Avatar, eles montam em cima de um animal, com o cabelo deles eles se conectam com o animal, e aí ele fala lá, né? Você se torna como se fosse uma simbiose, né? Você se torna uma coisa só. O que você pensar, o animal pensa. O que você quiser, né, agir, o animal faz por você. Então você se torna um só. E essa mais ou menos é a ideia, pegando essa figura aqui, da mulher e da besta, porque eles estão conectados, embora são dois seres, mas eles estão entrelaçados aqui, a mulher e a besta, porque o dragão controla a mulher, mas a mulher controla o dragão, e o dragão controla o poder político, e a mulher controla o poder político, e o poder político também tem a ver com a mulher. Entende? Está tudo entrelaçado, muito bem conectado, é um único poder só, é simbiótico aqui, né? Então parece que essa besta representa o próprio Satã aqui, mas todas as coisas estão interligadas com ele, estão somadas nele agora. O poder religioso, o poder político, todos os poderes possíveis estão aqui agora. E a gente tem a questão que vai ser mencionada em relação à besta. A besta, ela era, não é, e ela virá do abismo. E essa palavra abismo, ela aparece, é uma palavra-chave dentro do livro de Apocalipse, porque ela aparece 7 vezes no livro de Apocalipse, no decorrer do livro de Apocalipse. E quase, no caso, né, no livro de Apocalipse, todas as vezes que ela aparece, ela está de alguma forma relacionada com Satanás. E dentro das Escrituras, no Novo Testamento também, quando essa palavra aparece,
também parece, a maioria das vezes, frequentemente, está relacionada com Satanás. E especialmente no capítulo 20 de Apocalipse, que vai falar que o dragão foi aprisionado no abismo. Satã é aprisionado no abismo. Então, o que dá a entender aqui que essa besta que era, que não é e que virá do abismo, quem é que vai vir do abismo? Satanás, quando ele deixar de ser aprisionado. Então, dá a entender que essa besta aqui é o próprio Satã aqui, mas que é o controlador, né? O que tem o domínio sobre os poderes políticos, sobre os poderes religiosos, sobre todas as forças terrestres, né? E é aqui, na verdade, né, para o tremer dos ossos de Maquiavel, o retorno da união igreja e Estado, né? Novamente a gente vai ter aqui, o Estado se une com a igreja, só que de uma forma tremenda que nunca foi vista sobre a terra. É o que dá a entender aqui. Então nós temos nessa união aqui, no caso da besta, desculpa, né? Nessa questão da besta, a gente tem a menção das suas 7 cabeças e também da besta, que ela tem 10 chifres. E o que representa isso? Eu vou dizer aqui que isso não é uma interpretação assim institucional. Não é uma interpretação assim fixa, né? Porque a gente não tem como definir ao certo o que Apocalipse 17 está se tratando, mas essa é uma interpretação possível e é baseada aqui no caso, né, a minha interpretação aqui que eu vou passar aqui é baseada em Eckhard Miller, muita coisa, e um pouco aqui do Ducan e um pouco aqui da minha cabeça também. E tu pode fazer aquela referência que tu fizeste nos bastidores a respeito da interpretação historicista e futurista a respeito de Apocalipse 17? Tá, isso até não, isso vale para toda a profecia apocalíptica, que a gente tem mais de 3, mas eu vou colocar aqui 3 interpretações mais comuns de profecia apocalíptica. A primeira interpretação é a interpretação preterista. O que ela faz? Ela pega toda a profecia e joga para o passado. Tudo isso já aconteceu, tudo isso está relacionado no passado. Essa interpretação foi muito usada pela Igreja Católica para fugir, na época da Inquisição, da Reforma, na verdade, foi para fugir das acusações protestantes de que a Igreja Católica era besta e tal, e que a Igreja Católica estava fazendo, né, com a Inquisição, com o martírio, enfim. E aí então jogava tudo para o passado. E aí tem a ver com muitas coisas, tem a ver com o Antigo Epifânio. Isso já aconteceu, naquela época a igreja ao contrário, é a pedra lá de Daniel, né, representa o reino de Deus, enfim. Mas nós temos uma segunda interpretação, que é a interpretação futurista, que é o contrário, joga tudo para o futuro. Também foi uma interpretação elaborada pela Igreja Católica na época da Reforma, por alguns padres, e também para jogar para o futuro. Não, isso aí ainda vai acontecer. E aí surgiu até, e é interessante que isso é até usado ainda hoje, né? Que surgiu até por causa do preconceito da igreja medieval em relação ao judaísmo, surgiu até essa ideia de jogar para o futuro. Não, o anticristo é um judeu que vai vir no futuro e que vai... E tem até um filme que fala sobre isso, né? O Deixados para Trás, eu acho, que não é nem católico, mas que retoma essas ideias católicas, né? Medievais. Tem uma novela que passou que falava sobre isso. E o anticristo era um judeu. Sim. Pois é, o anticristo era um judeu que surge lá no estado de Israel, sabe? Então, são coisas assim que a gente determina para o futuro, mas que a gente não tem como provar que isso vai acontecer. E a gente não tem como provar qual que é a data que vai iniciar, que nem se toma, né, o Daniel capítulo 9, aí pega a última semana e joga lá para o futuro. Com que autoridade faz essas coisas, né? Porque qual é a base que eu tenho para jogar essa última semana de Daniel lá no futuro? Eu desconecto ali das 70 semanas e jogo lá para o futuro, para algum lugar qualquer, entende? Não tem fundamento. Então essa é a interpretação futurista. E aí tem a interpretação judaica, que era feita na época de Yeshua, antes de Yeshua, até a interpretação, tem lá a exegese, o estilo exegético de Hillel e tal. Essa é a interpretação mais antiga. E essa é a interpretação que a gente costuma seguir aqui, que é chamada a interpretação historicista. O que é a interpretação historicista? Você compara a profecia com a história. Então, muita dessa interpretação ela é um pouco até limitada em relação à profecia apocalíptica, e principalmente aqui Apocalipse 17,
porque a gente depende da história para poder interpretar. Esse é o grande detalhe. A profecia está falando de coisas do futuro, mas a gente precisa que esse futuro se torne passado para que a gente entenda o que ela significa. Porque a interpretação historicista ela depende da história. Então eu não posso dizer que os reis ali representam papas específicos, porque isso tem a ver com a coisa do futuro. Determinismo. Eu não posso determinar a profecia. Essa é uma interpretação básica judaica, que somente um texto inspirado, somente um inspirado pode interpretar o inspirado. E se eu, que não sou inspirado, não posso determinar sobre o inspirado. Então eu preciso de outros textos que façam que desvendem o mistério do texto. Você não pode interpretar uma profecia que ainda não aconteceu. Não tem. Então tudo que a gente fala aqui sobre Apocalipse 17, porque não aconteceu ainda, e todas as interpretações que existem, elas são relativas, porque a gente não tem como determinar se estamos de fato corretos. São possibilidades, baseado no curso que a gente está tendo da história e do desfecho que pode ainda acontecer, e do que já está acontecendo de algumas ideias que a gente já tem do passado, a gente joga para o futuro tentando entender, mas podemos estar errado. E essa aqui é uma das grandes posições que a gente devemos ter em relação à profecia. Aqui que ainda não aconteceu, que nós podemos estar errados. A gente tem que ter em mente que nós podemos mudar de opinião e que porque pode ser diferente do que a gente está pensando. O que passou o que virá pode ser. Bom, como a gente estava falando sobre o Armagedon, né? Vamos só um comentário aqui para você continuar na sua comentação, né? Que é o Gerhard Miller para ler ali. Bom, veja que o João Paulinho tem uma ideia que eu penso que é a ideia que mais coerente, que inclusive é a inspiração de muitos dos interpretadores do Apocalipse atualmente, que fala a respeito desses três espíritos que saem da boca da trindade satânica, serem a contrafação dos três anjos, das três mensagens angélicas. Sim. Então, e são. Então, exato. Porque assim como os mensageiros anjos têm uma mensagem para o mundo, eles também têm uma mensagem para o mundo. Exato. Que é essa mensagem falsificada, né? E aí, o Espírito de Profecia, o livro Eventos Finais e o livro O Grande Conflito, propõem que as três mensagens angélicas começaram a ser pregadas de 1840 em diante. E então, por contrafações, nós vamos observar que os três espíritos imundos estão atuando também a partir desse mesmo período. Em outras palavras, tudo que a gente está vivendo de 1840 para cá corresponde ao Armagedon. Certo? Que é essa ideia uma guerra espiritual. Exato, do conflito entre a verdade e o erro. Então, a verdade e as provocações de enganação que existem a respeito de religião estão acontecendo desde esse período até agora. Isso acontece muito na nossa mente, né? Exato. Então, nesse sentido, então, a gente está aqui falando a respeito de um negócio que está acontecendo e está virando passado, né? Mas tem muita coisa ainda que está para acontecer. Sim, exato. Né? Que a gente não entende. Mas então, qual que seria a interpretação, assim, uma interpretação possível aqui, né? Foi essa a ideia que a gente parou. Primeiro, cabeça. Vamos ver o que são essas cabeças aí. Então, a cabeça, em hebraico, cabeça é Rosh, que é o nome também para o cabeça, o líder, né? O guia de uma comunidade, uma congregação. Como se fosse um ancião. E cabeça, a gente pode talvez entender cabeça conectado com história. A ideia de cabeça conectada com história. Por exemplo, a história da criação começa Bereshit, que é do próprio Aquila, né, que faz uma tradução do hebraico para o grego.
e ele, sendo ele um judeu converso, né? Mas ele faz uma tradução do hebraico para o grego, e ele coloca em grego, né? Diferente do que a Septuaginta coloca, ele coloca assim, na cabeça, ou no encabeçamento, criou Deus os céus e a terra. E, então, ou seja, porque essa É a ideia tradução. é a ideia de Rosh, Reshit, né? Então, Reshit, então é a ideia da cabeça, na cabeça, ou seja, em relação ao tempo, em relação à história, né? Não ao tempo em si, mas à história. O hebraico não é muito focado nessa percepção temporal, mas sim na história concreta das coisas. E também a gente tem Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, a cabeça da nova história. Quando o Yom Kippur vem e traz uma nova história, um novo começo até o próximo Yom Kippur. Então, nós temos também a cabeça de ouro de Daniel 2, porque é o início da história ali na perspectiva de Daniel, né? O início da história do mal ali na história de Daniel, né? Por causa eles estavam pacíficos lá em Israel e agora foram tirados de lá. Então, a cabeça começa tudo na cabeça, não na base, né? Começa na cabeça, que era Nabucodonosor e era a Babilônia. Então, o início dos reinos malignos históricos também. Então, a ideia de cabeça pode ter a ver com um período temporal, tem a ver com história, tem a ver com o tempo em si. E enquanto que o chifre em hebraico, keren, tem a ver com poder, né? A ideia de poder. Então, tem a ver com poderes políticos, com reinos, com reis terrestres principalmente. Daniel, por exemplo, os chifres lá é mencionado em relação a reinos inferiores que compõem o mundo todo. Os chifres da besta, né, representavam reinos inferiores à besta que representavam o mundo todo daquela época, ou visto daquela época. Então também e aqui são descritos que eles são submissos à besta, eles duram pouco tempo, porque eles atuarão em parceria com a besta, que a gente vai ver lá, que a besta também é o oitavo rei, né? E no fim, reinam no fim dos tempos, e eles refletem também o mesmo pensamento que a besta. Então é tudo a mesma ideia. Então essa é a ideia dos chifres. Mas a besta, então, o que tem a ver em relação ao tempo aqui? Essa ideia da cabeça. Que primeiro que é dito que a besta ela era, ela não é, e ela virá, e ela irá para a destruição. Certo? Então, na interpretação de Eckhard Miller, como isso tem a ver com a cabeça, porque é o que vai depois descrever ali as cabeças dela ali, em relação ao tempo, né, da história. Então, essa perspectiva teria a ver com o tempo escatológico. Era, o que representa era? Representa o período aí das sete cabeças. Que a gente pode ver como esses reinos e tal, que a besta controlou no decorrer da história. Que eram inimigos do povo de Israel, não do povo de Deus. Exatamente. Não, desde o princípio até o final. É a atuação de Satanás em toda a história. Desde Adão até a vinda de Yeshua. Isso é o que ela era. Aí depois, seria a era histórica, né? Depois vem a era escatológica. Ela não é. O que ela não é? É o período então do milênio, que vai descrever no capítulo 20. Tá? Ela não é. É o período em que ela não é o milênio. Depois ela virá, né? Então é quando Satanás volta. Breve período, né? Por um breve período ele vai para a destruição. Porque é o período então que a Nova Jerusalém ela vem descendo e destrói, por fim, por completo, Satanás e todos os seus seguidores, né? Que é toda a população que vai ser ressuscitada no final dos tempos. E essa é uma interpretação, entende? Ela é diferente, mas ela é muito interessante, faz sentido porque ela conecta os próximos capítulos, entende? E para mim eu gosto dessa interpretação, porque assim ela conecta o capítulo 18, vai estar conectado com a ideia do julgamento da Babilônia. O capítulo 19, que é a vinda ali de Yeshua, e o capítulo 20, que está conectado de novo aqui com essa questão do abismo. Entende? Então eles estão. E aí a Nova Jerusalém, ou seja, está tudo encadeado nessa perspectiva, na minha visão, né? Mas ela é uma interpretação possível. Então essa seria a ideia ali do tempo. Então, ou seja, a besta era é o poder na história humana. Não é a prisão, o milênio. Virado abismo é após o milênio. E a destruição é a eliminação final do mal. E as cabeças representam esse processo da história.
São as cabeças, que são montes, e que também são 7 reis. É isso, né? Nesse sentido, o rei, ele não é um indivíduo, né? Ele representa, na verdade, um império. Um império. Ou poderes, né? Sim. Na história. Então, só reformular aqui. Sim. São cabeças, que são colinas, que são reis. É isso aí. Então, isso é um processo histórico que está dentro do era, não é, virá e será destruído. Então, o que são os 5 que caíram? Porque aí a gente tem N interpretações. Uns falam que esses 5 começam lá com o Egito, depois a Síria, a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, pagã, papal e tal. Aí alguns metem França, outros colocam Estados Unidos, também que é a interpretação do professor Dornelles, e acho que outros também aí. Então, aí a gente tem essas várias interpretações aí. Mas eu vou dizer assim, a minha interpretação. Quem são esses 5? Por onde começa? Pelo Egito, pela Babilônia? Por qual que começa? Não interessa. Essa é a minha interpretação. Não interessa, porque eles já caíram. Na época, eles já caíram se nós entendermos que isso está sendo falado no período da existência de João. Entende? Se ele está falando no período de João, 5 já caíram, João. 1 existe e 1 virá. E por pouco tempo aí, né? E aí depois é o 8º, ao mesmo tempo é o 8º tal. Então não interessa. Se a gente quiser aí viajar, a gente vai achar muitas possibilidades. Pode ser o Egito, pode ser tal. Agora, se esses 5 já caíram, já não interessa. Interessa o que era e o que era na época de João. Qual era o reino que estava em vigência na época de João? Era Roma, especialmente Roma pagã ainda, né? Estava lutando com o cristianismo, inclusive judaico-cristão, né? Na verdade, né? Nem era um cristianismo ainda, né? Como a gente entende hoje. Então era um judaísmo que pregava sobre Yeshua. Então, possivelmente esse que existe representa a Roma pagã. O 1 que virá, mas ficará por pouco tempo, poderia representar nessa ideia, nessa interpretação. Agora aqui é minha mesmo aqui, né? Que pode ser Roma, e eu acho que tem outros que falam sobre isso, mas baseado no Eckhart Miller. Algumas coisas, mas outras coisas tiram da minha cabeça aqui. Mas essa que era, esses 5 que eram aí, né, os 5 que caíram, são do passado, nem pode começar em Egito, pode começar na Babilônia. O importante é o que na época de João, era Roma pagã. O que viria era Roma papal, que duraria por um pouco de tempo até que a cabeça seria cortada. E aí então ela viria de novo. E aí a ideia do que ela viria porque se a gente entende que essa besta é a mesma besta de Apocalipse 13, aí lembra, a gente tinha 7 cabeças e uma cabeça foi ferida. Ou seja, essa cabeça que foi ferida a gente tem certeza que é 1798 e é através do papado, com a Revolução Francesa. E se essa é a 7ª cabeça que foi ferida, e aí é descrito que vem um 8º. E a besta é o 8º. E ela vem do 7. Diz que a besta é o 8º. E vem do 7. Então, a 8ª cabeça é a cabeça que nasce no lugar da 7ª, que foi ferida. É o que dá a entender. E o interessante é que em hebraico, o número 8, ou 8º, Shemini, em hebraico, ou o número 8, que é Shemen, em hebraico, na Bíblia, a gente já viu isso, que os números têm significados. E o que representa o número 8 na Bíblia? Na Bíblia, o número 8, nas escrituras, ou no pensamento hebraico, o número 8 ele tem a ver com... É um símbolo de um novo começo. É um símbolo de continuidade, um símbolo de ressurreição. Até porque o nome Shemoneh, né, 8 em hebraico, Shemini, que é o original, vem da palavra, do verbo, né, que é a palavra Shemen, que significa azeite ou óleo. Porque o óleo ele dá um novo começo às coisas. Você coloca óleo para restaurar as coisas, a ideia das coisas. E a gente tem várias coisas com 8 que tem a ideia de novo começo na Bíblia, ou de recomeço, de ressurreição, que é, por exemplo, a gente tem a Arca de Noé, e tem 8 pessoas que recomeçam o mundo. Nós temos também a inauguração do santuário na Parashá de Shemini, inclusive capítulo 9 de Levítico, que vem daqui na próxima semana, inclusive.
e é a inauguração do santuário, é o recomeço. Ali, Deus agora no chão, não mais na montanha, né? Então ele traz a montanha para baixo. E nós temos também, relacionado com o 8, a questão da circuncisão, a Brit Milá, que é no 8º dia, que é quando começa para aquela criança, porque ela recebe um nome naquele dia. A gente tem a ressurreição de Yeshua, que é chamado de o 8º dia. Ele pula o Shabat e nasce não no domingo. Ele renasce não no domingo, mas no 8º dia. Então é como se fosse de Pessa, ali na Pessa, né? ele pula lá o Shabat e nasce no 8º dia ali e tal, que é não é o primeiro dia da semana, mas é tipo um 8º, sabe, por causa da ressurreição. E a gente tem também o 8º dia de Sukkot, que é o Shmini Atzeret, que é uma extensão, a ideia também aqui da ressurreição, a ideia do novo começo, né, para a nação, depois de ter lido o livro da Torá. E a gente também tem o 8º milênio, que dentro da história, até mesmo da interpretação de João aqui, que é o único livro que fala sobre isso, nós temos 6 milênios de pecado, 1 milênio de sabático, que é o milênio que o Satã está preso e os santos estão celebrando no céu, o Shabat milenial, e aí depois começa o 8º milênio, que é o milênio infinito. E é por isso que o número 8, ele tem, se tu deitares o número 8, não é coincidentemente, isso é que os árabes trouxeram, né? Sério? Então, foi números indoráveis. Foi proposital. Então. Exatamente, porque lembrando que o hebraico e o árabe são línguas correlatas, né? Então, não é uma coincidência, o 8 é o símbolo do infinito. E permaneceu essa ideia, ou seja, do novo começo, do renascer. E aqui, então, o 8º, que é a besta, é o que renasce. É aquele que ressurge. Lembra? A cabeça foi cortada. E aí ela agora ressurge como o 8º, e tem tudo a ver com isso. Só que o 8º é a própria besta em si, representa a besta em si, porque a besta ela no 8º, que agora essa é a minha interpretação, é quando ela ressurge, depois de ter sido golpeada, que é quando o poder católico ele degride, né? Ele definha. Agora ele ressurge, mas só que agora que vem o detalhe da história, que é o que dá a entender aqui, ele vem numa plenitude, só que não apenas como a Igreja Católica, mas como a reunião de todas as filosofias religiosas, todas as filosofias aqui políticas, todo o poder político religioso incorporado agora num superpoder total, maligno, no final da história, que vai vir para cima daqueles que não seguirem a verdade mentirosa, né? Que é propagada por esse poder. Então é como se for esse 8º dessa besta é equivalente a uma contrafação do 8º das propostas verdadeiras. Exatamente. E aqui, quem é esse 8º? Quem é o 8º, então, que a gente pode entender? Primeiro que é a própria besta. E se nós entendemos que o 7º rei, como o poder papal que foi golpeado na Revolução Francesa, o 8º rei é a cabeça que surge no lugar dessa, como eu falei. Então, o 8º pode ser o poder final recomeçado e ressurreto agora. E o fato de ser a besta é porque ele engloba o poder supremo do mal sobre a terra como nunca houve, reunindo aqui o poder político, o poder religioso e o próprio Satã, que é o anticristo e que vai aparecer no final da história. Entende? Então, ou seja, por isso que é a própria besta, porque é Satã aqui, e Satã é o poder político, e Satã é o poder religioso, tudo é ele, tudo está englobado nele, porque ele controla todas essas coisas, e ao mesmo tempo ele está, visivelmente ele vai aparecer, que a gente sabe como o anticristo, né? Se fazendo passar por Yeshua, para enganar os povos e tal. Então, mas ele durará pouco tempo, né? É o que diz. Mas essa é uma interpretação, né? Já o Eckhard Miller, como eu falei, ele interpreta de outra forma. Ele entende já depois do milênio e tal, mas que também é uma interpretação muito interessante. E tem outras também. O Ducan também apresenta uma interpretação bastante interessante. Ele pega uma questão literária, ele divide em 4 ali, não tem como explicar isso agora aqui, por causa do tempo também, porque é bem difícil de falar sem mostrar a questão dos pontos ali, mas é muito interessante. E adquira o livro. Adquira o livro, na casa publicadora ou na Amazon.
Na Amazon, porque a casa publicadora ainda não publicou. Esse de Apocalipse não ainda publicou ainda. Não, mas então, tá. Manda e-mail aí para casa, diz, publica o livro do Apocalipse do Dukan. Mas eu gostaria de já encerrar aqui. Eu gostaria de encerrar assim, dizendo que existem muitas interpretações sobre Apocalipse 17. Quem estuda sabe que são muitas ideias, muitas interpretações, muitas possibilidades. Mas assim, o que é que nos interessa, afinal de contas? Não tem como a gente definir uma interpretação perfeita aqui. Isso a gente tem que cair na real. Na verdade, não é qual é a real interpretação que importa, mas a mensagem essencial do capítulo é que importa para nós. E qual é a mensagem? Eu tiro 2 mensagens desse capítulo. O primeiro, que é o cumprimento da promessa divina e a promessa de que finalmente o mal, o pecado, ele será extinto por meio dos seus agentes, Satã e os seus seguidores. Essa é a grande mensagem. Yeshua vai cumprir a sua promessa. Uma grande pergunta que eu já me fiz, né, que talvez muitos se fazem, é: se Deus é bom, por que o mal existe? E se Deus é bom também, por que ele não destruiu o mal desde quando o mal surgiu lá no passado? Não vamos entrar na questão filosófica disso, porque tem uma explicação tanto teológica quanto filosófica em relação ao caráter divino, né, e a questão da teodiceia, né? Mas assim, agora Apocalipse 17 está nos falando que finalmente o mal, que a nossa pergunta, por que não foi no passado? Vai ser destruído agora. Deus tem um motivo de não ter destruído antes, mas agora ele vai de fato ser destruído. E vai ser destruído como? Como é que eu tenho certeza que não vai voltar? Porque eu vou destruir os seus agentes. E quem são os seus agentes? Primeiro, Satã, e segundo, todos aqueles que são seus seguidores. Portanto, o mal, que é uma coisa metafísica, ele surge em coisas físicas, que são pessoas, são seres pensantes, que promovem o mal, que divulgam o mal, né? Que tornam essa coisa maligna real, né? Então ele vai destruir isso porque o mal nunca mais seja uma possibilidade. E a segunda mensagem de Apocalipse 17, que fica para nós também, é que Apocalipse 17 é uma mensagem de alerta, que nós precisamos estar cientes e atentos de que o poder desse mundo, de que os poderes, na verdade, né, desse mundo são controlados por Satanás. Então a gente está aí sendo liderado por poderes políticos e por poderes religiosos, que na verdade são fantoches de Satã, que tentam nos enganar e terão, em grande parte, êxito no final da história. E somente aqueles que procuram pela verdade e praticam ela avidamente serão aqueles que serão poupados. E que nós sejamos esse, então. Amigos, chegamos ao fim de mais um podcast Beit Midrash. Se inscreva nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. E acompanhe nosso canal no YouTube, Bet Benedito Sion Manaus. Nós também recomendamos alguns livros para leitura que nós citamos aqui no podcast. São eles Segredos do Apocalipse, de Jacques Dukan, A Revelação de Jesus Cristo, de Ranko Stefanovic, As Profecias do Tempo do Fim, de Hans Larondelli, e também o artigo aqui de Eckhard Miller, A Besta do Apocalipse 17, uma sugestão. Fiquem ligados no próximo podcast, nos sigam nas redes sociais, mandem pra gente os seus comentários se vocês estão gostando, e se alguém tem alguma dúvida, manda também uma mensagem pelo Facebook ou pelo Instagram. Nós recomendamos também o podcast do Rosh William Cardoso. O nome é A Torá e Eu. Você pode encontrar o podcast no SoundCloud.